Olá, meu nome é André e faço você muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no nosso canal ou a seguir no Spotify, se inscrever no YouTube. Também lembro você que tem outros episódios disponíveis aqui no canal, vários outros episódios, mais de 120 episódios disponíveis já no canal. Temos séries sobre o livro de Mórmon comentado para auxiliar no estudo do Vem e Segue-me. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas. Temos uma série sobre livros em formato de audiobook que você pode acompanhar. Temos uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil e outros conteúdos aí que estão disponíveis no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Nesse episódio de hoje vamos estudar 2º Nef 28. Lembrando que esse não é um estudo completo e aprofundado do capítulo. Eu vou fazer primeiramente uma leitura na íntegra desse capítulo 28. Depois então vou pegar alguns comentários, apenas 2 versículos ali, para nós poder tirar lições. Lembrando que a parte principal do seu estudo, ela nunca deve depender da internet, seja aqui com o canal Caminho do Discipulado ou com outros canais. O ideal é que você, sim, pode ouvir e aprender muitas lições importantes, mas o seu estudo pessoal, qual seria a palavra? Ele é insubstituível, tá? Nada pode substituir o seu estudo pessoal, as experiências que você vai ter abrindo as escrituras, seja no aplicativo, seja escrituras físicas, mas que você vai ter as suas próprias experiências. É assim que você vai realmente se conectar com o Espírito do Senhor. Claro que aqui nesses episódios você pode tirar lições importantes e muitas vezes você até sentir uma boa influência do Espírito, mas nada substitui a experiência pessoal que você pode e, na verdade, deve ter no seu estudo das Escrituras, tá bom? Recado dado, vamos agora então para a leitura de 2º Nef 28 e logo após a leitura, então, alguns comentários, lições que poderemos tirar e aplicar no episódio de hoje. Segundo Nef 28. E agora eis que, meus irmãos, eu vos falei conforme o Espírito me compeliu. Sei, portanto, que isso certamente acontecerá. E as coisas que forem escritas procedentes do livro serão de grande valor para os filhos dos homens, e principalmente para a nossa posteridade, que é um remanescente da casa de Israel. Pois acontecerá nesse dia que as igrejas que forem estabelecidas, mas não para o Senhor, dirão umas às outras: Eis que eu sou a do Senhor. E as outras dirão: Eu sou a do Senhor. E assim dirão todos os que estabelecerem igrejas, mas não para o Senhor. E acontecerão e contenderão umas com as outras, e seus sacerdotes contenderão uns com os outros, e ensinarão com o seu saber, e negarão o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, e dizem ao povo: Escutai-nos e ouvi os nossos preceitos, pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e Redentor acabou a sua obra e deu o seu poder aos homens. Escutai, pois, os meus preceitos. Se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres, e ele terminou a sua obra. Sim, e haverá muitos que dirão: Comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. E muitos também dirão: Comei, bebei, diverti-vos, não obstante, temei a Deus. E ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, mentiu um pouco, aproveitava-vos de alguém por causa de suas palavras, abriu uma cova para o vosso vizinho. Não há mal nisso. E fazei todas essas coisas, porque amanhã morreremos, e se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com os poucos açoites, e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Sim, haverá muitos que ensinarão desta maneira doutrinas falsas, vãs e tolas, e encherão o coração de orgulho, e procurarão esconder profundamente do Senhor os seus desígnios secretos, e farão as suas obras às escuras. E o sangue dos santos clamará contra eles desde a terra. Sim, todos saíram do caminho, eles corromperam-se. Por causa do orgulho e por causa de falsos mestres e falsas doutrinas, suas igrejas corromperam-se, e suas igrejas exaltam-se porque estão inchados de orgulho. Roubam os pobres por causa de seus belos santuários.
roubam os pobres por causa de suas vestimentas e perseguem os mansos de coração e contritos de espírito, porque estão inchados de orgulho. Tem a cerviz dura e a cabeça levantada. Sim, e por causa de teu orgulho, iniquidades, abominações e libertinagens, desviaram-se todos, exceto alguns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. Não obstante, são guiados de tal maneira que erram em muitas coisas, porque são ensinados pelos preceitos dos homens. Ó, os sábios e os instruídos, e os ricos, que se incham de orgulho, e todos os que pregam falsas doutrinas, e todos os que cometem libertinagem e pervertem o caminho reto do Senhor. Ai, ai deles, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque serão lançados no inferno. Ai dos que afastam de si os justos, sem motivo, e injuriam o que é bom, dizendo que não tem valor. Porque chegará o dia em que o Senhor Deus visitará rapidamente os habitantes da terra, e nesse dia os que estiverem completamente amadurecidos na iniquidade perecerão. Mas eis que se os habitantes da terra se arrependerem de suas iniquidades e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eis que aquela grande e abominável igreja, a prostituta de toda a terra, por terra deverá cair, e grande será a sua queda. Porque o reino do diabo deve estremecer, e os que a ele pertencem devem ser movidos ao arrependimento, ou o diabo agarrá-los-á com suas eternas correntes, e serão incitados à cólera e perecerão. Pois eis que nesse dia ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens e incitá-los-á a irarem-se contra o que é bom. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera, tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhe que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhe sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e pelo inferno. E a morte, o inferno e o diabo, e todos os que assim foram dominados, deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. Portanto, ai do que está sossegado em Sião, ai do que clama: tudo vai bem. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Sim, ai do que diz: recebemos e não necessitamos mais. E por fim, ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus. Pois eis que o que está edificado sobre a rocha recebe-a com júbilo, e o que está edificado sobre o fundamento de areia treme de medo de cair. Ai do que disser: recebemos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais. E dos que disserem: temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Maldito é aquele que confia no homem, ou faz da carne o seu braço, ou dá ouvidos aos preceitos dos homens, a menos que seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Ai dos gentios, diz o Senhor Deus dos Exércitos, pois, apesar de eu estender o braço sobre eles dia após dia, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, diz o Senhor Deus, caso se arrependam e venham a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor dos Exércitos.
Muito bem, agora um pequeno comentário desse capítulo de 2 Nef 28, que eu gostaria de tirar uma pequena lição. Está aqui no versículo 6 e 7. O versículo 6 e 7 diz o seguinte: Escutai, pois, meus preceitos, se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres, ele terminou a sua obra. Sim, e haverá muitos que dirão: comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Então, algumas lições desses versículos. Primeiro, no versículo 6, que fala que se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis. Mas, às vezes eu fiquei pensando sobre isso, né? O que isso significava? Porque, na verdade, eu vejo pessoas usando ao contrário essa tática, né? Dizendo, não, olha, eu faço milagres, eu sou do Senhor porque eu faço milagres. Até que eu entendi. Então, aqui esse versículo diz assim, ó: se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis. Então, na verdade, percebi que muitas dessas pessoas que dizem: olha, aqui eu tenho um milagre, eu sou do Senhor. Olha, aqui eu faço um milagre, fiz tantos milagres, eu sou do Senhor. E, na verdade, quando essas pessoas, eu não estou falando todas, tá? Mas muitas pessoas, quando elas alegam isso, elas estão dizendo que elas fizeram o milagre. Ou seja, que o milagre foi feito por um homem, por uma celebridade, por uma pessoa em si. Mas elas não dizem que o milagre foi feito por Deus. O milagre foi feito por alguém, por o líder daquela organização religiosa, a pessoa que criou aquela denominação, enfim, que está convidando os seguidores para virem a ela. Mas o destaque não é feito para o Senhor. Enquanto, na verdade, muitas vezes os milagres feitos por Deus, eles são muito silenciosos. Eles não destacam a pessoa que operou o milagre, mas eles destacam aquele que possibilitou o milagre, que é o Senhor. Por exemplo, quantos milagres a gente sabe de pessoas que são abençoadas por receberem uma bênção de saúde, pessoas que foram curadas de uma dor momentânea numa noite, chorando com dor de ouvido, dor de cabeça, dor de dente, ou até mesmo pessoas que foram curadas de um câncer, foram curadas de um tumor, algo mais sério, por causa de uma bênção do sacerdócio. Mas, de fato, pode perceber que esses milagres são muito silenciosos. Há sim um comentário, né, compartilhando aquela experiência, mas no fundo eles são muito silenciosos, porque não se dá destaque à pessoa que deu a bênção, à pessoa que operou o milagre, mas sim aquele que possibilitou o milagre, que é o Senhor. Então, quando se diz assim, que isso aconteceria nos últimos dias, é exatamente por isso, porque as pessoas dirão: olha, se disserem que há um milagre feito pelo Senhor, não acrediteis, porque ele não é um Deus de milagres, ele terminou a sua obra, agora ele entregou tudo na mão dos homens, e os homens que fazem milagres, é os homens que têm o poder, é os homens que merecem a honra, a glória e o reconhecimento, quando na verdade isso não é correto. Quem merece toda a honra e glória, e quem realmente possibilita os verdadeiros milagres feitos por Deus, é o Senhor, é Ele que possibilita. No versículo 7 diz assim: sim, haverá muitos que dirão: comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Não existe nada errado em comer, não existe nada errado em beber e não existe nada errado em se alegrar. Concorda comigo? Então, qual é o erro desse versículo? Ou qual é o ponto preocupante desse versículo? Comei, bebei e alegrai-vos. Não tem nada errado. E ainda diz assim: porque amanhã morreremos. Também não está errado. Amanhã todos nós morreremos. A nossa vida, ela é transitória, ela é momentânea, ela tem já um tempo predeterminado para acontecer, para acabar. Em algum momento eu vou morrer, você vai morrer, todos nós morreremos. Então, perceba, vou ler de novo. Comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Então, na verdade, aqui, olhando assim a grosso modo, não vemos nada de errado. Qual que é o problema aqui? O problema é quando nisso se resume a minha vida. Quando a minha vida se resume simplesmente no comer, no beber e no alegrar-se.
Quando a minha vida se resume apenas em suprir as minhas necessidades físicas, a suprir minhas necessidades fisiológicas, e eu busco apenas alegrias, divertimentos. Então, a alegria e o divertimento, elas não são o composto principal da vida, elas não são o composto espiritual de um cristão. O presidente Nelson falou que a verdadeira a essência nossa é a paz, é sentir a paz que vem do Senhor. E o presidente Nelson disse que é possível uma pessoa sentir paz, inclusive no sofrimento. E será que eu estou feliz no sofrimento? Posso ser alegre no sofrimento? Nem sempre, né? Nem sempre eu vou estar lá sofrendo de dor e dizer que eu estou alegre. Mas mesmo não tendo essa alegria, que seria algo um pouco mais superficial, eu posso ter a paz, que é algo mais profundo, que é algo mais algo mais poderoso, e que essa paz, sim, ela só pode ser dada pelo Senhor. A alegria, eu posso conseguir ela de outras formas. Eu posso conseguir uma alegria momentânea enquanto eu estou comendo, bebendo. Eu posso conseguir uma alegria momentânea enquanto eu estou satisfazendo algum prazer, satisfazendo algum luxo meu que eu tenho, algo que me deixa animado, feliz. Eu posso sim sentir essa alegria. Agora, a verdadeira paz, que é o principal que devemos buscar, ela vem de uma forma mais profunda e ela é dada pelo Senhor. Também eu entendo desse versículo, comei, bebei e alegrai-vos, que é um lembrete de que a nossa vida, o enfoque da nossa vida não deve estar simplesmente nessas coisas, simplesmente em suprir necessidades. Comei, bebei e alegrai-vos, ela seria a primeira parte desse versículo, né? A segunda é porque amanhã morreremos. Então, essa primeira parte, ela deixa muito claro questões dessa terra, questões deste mundo. Ou seja, não existe nada errado em comer, beber e alegrai-vos. Mas o problema é quando a minha vida toda se resume a isso. Ou seja, eu tenho apenas uma perspectiva terrena das coisas. Eu considero que a verdadeira alegria são apenas se eu tenho coisas terrenas. Eu considero que eu sou realmente uma pessoa abençoada se eu tenho as coisas terrenas. E esse versículo ele traz essa visão de que isso é errado, de que eu apenas considerar que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa de sucesso, uma pessoa realmente abençoada pelo Senhor, simplesmente se eu tenho as coisas terrenas, isso é algo muito limitado. Então a minha vida, ela deve ser muito além das coisas terrenas. O comer e o beber são coisas que o nosso corpo físico precisa. E não significa que eu simplesmente tendo as minhas necessidades físicas supridas, está tudo bem. Não significa que simplesmente tendo as minhas necessidades físicas todas atendidas, está tudo bem e eu não preciso de mais nada, porque amanhã eu vou morrer e está tudo bem. Não, a vida é muito mais do que comer e beber e divertir-vos. A vida é muito mais do que isso. Porque de fato amanhã morreremos, a vida é temporária, o nosso tempo ele já está determinado, já existe um dia, uma data, um horário que eu vou morrer, que você vai morrer. Então isso já é certo. Então nós devemos, sabendo dessa informação, devemos buscar muito mais do que o comer e o beber, devemos buscar muito mais do que alegrias deste mundo, devemos buscar o alimento espiritual, a água espiritual. Devemos buscar a felicidade eterna que só o Senhor, por meio do seu plano de felicidade, pode conceder a nós. Então, que nós possamos ter esse lembrete, né, e esse cuidado. Quando ouvimos de novo essa frase, ter o seguinte pensamento: o quanto a minha vida tem sido focada nas coisas deste mundo e o quanto a minha vida está sendo focada nas coisas da eternidade. Lembrando que em nenhum momento também eu gostaria de deixar a impressão de que buscar as coisas desse mundo, buscar comer bem, beber e se alegrar, está errado, ou que isso deve ser evitado por um cristão. Eu não penso que isso é assim, mas eu penso que isso tem o significado de nós buscar um equilíbrio entre as coisas. O que não pode acontecer é eu simplesmente focar no comer, beber e divertir, ou seja, naquilo que o meu corpo precisa, daquilo que a minha vida terrena precisa, que esse se torne o meu único enfoque. Isso está errado, isso está errado.
Agora não significa também, então, que eu não vou buscar comer bem, beber e me alegrar, e que isso está errado se eu fizer, de uma forma alguma. Mas o fato é que isso não pode ser o único objetivo nosso nessa vida, né? Buscar apenas suprir esse lado material, esse lado terreno, sabe? Ele precisa sim ser atendido, mas lembrar que amanhã morreremos e não nos irá bem se nós não estivermos preparados também espiritualmente. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje, segundo NEF 28, aprendemos um pouco mais sobre o significado dessa expressão: comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos. Aprendemos um pouco mais também sobre a importância de saber que Deus ele continua sendo um Deus de milagres, e que todos os milagres, eles têm quando eles acontecem, eles devem ser para elevar o nome do Senhor e nunca de uma pessoa, e que uma pessoa, assim, ela pode ter participado do milagre, ela ser até um instrumento como o milagre se realizou, mas lembrar que quem possibilitou realmente aquele milagre foi o Senhor. Que ele usa assim de instrumentos que são muito importantes, ele usa de meios que sim são muito importantes, mas que os milagres eles devem ser sempre com um propósito maior de enaltecer, de elevar o Senhor e o poder do Senhor na vida das pessoas. Então, muito, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Convido você a acompanhar os outros episódios aqui no canal Caminho do Discipulado e agradeço pela sua companhia comigo aí, pelos momentos que temos passado juntos. Espero poder acompanhar você em outras viagens, em outros episódios, e que possamos estar juntos aí, tá bom? Muito, muito obrigado, seja muito, muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.